Olá, pessoal, estamos de Boa noite, volta. mais uma vez. Tivemos um problema que nós não sabemos explicar, né, pastor? Não sabemos, simplesmente a nossa página aparentemente travou e o link desse vídeo ao vivo ele foi apagado, Da né, minha página. da página e não encontrava. Olha só, uma situação assim muito estranha, minimamente muito estranha. Muito, até Mas- porque nós estávamos começando a falar do nosso Redentor. Estávamos exatamente iniciando essa Páscoa de Cristo que nós vamos falar agora. Né? Graças a Deus Estamos voltou, de volta. né? Com toda essa dificuldade técnica, né? Que foi do nada aí, mas agora vamos continuar. Vamos continuar aqui. Então, meus amigos, como todos nós sabemos, meus irmãos, Cristo fez um sacrifício. E naquele momento lá, logo após a ressurreição de Lázaro, Jesus e seus discípulos seguem para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Então, Jesus, como um bom judeu, né, ele cumpridor das leis, cumpridor das profecias, Jesus foi para Jerusalém. Essa festa da Páscoa também é conhecida como uma festa de peregrinação, onde o povo, uma vez por ano, vai até Jerusalém, né, ir até Jerusalém para comemorar essa festa. Que era uma festa. Tinha que comemorar a libertação do povo, a salvação, tinha que comemorar. E Jesus e seus discípulos seguiram para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Né? Jesus tem aquela entrada triunfante em Jerusalém, né? Porque já se sabiam do milagre da ressurreição de Lázaro, né? Sabiam da procedência daquele homem de Deus, um profeta na terra, para muitos. Para nós é muito mais do que isso, nós sabemos disso. Né? E ali os discípulos perguntam para Jesus onde eles iriam passar a ceia. Que ceia era essa? Era a ceia da Páscoa. A ceia que comemorava a Páscoa. E foi assim. E aí Jesus orientou aos discípulos a buscar uma casa e Jesus explicou com detalhes como deveria fazer. Como deveria fazer. E ali os discípulos foram e prepararam esse momento da ceia. Né? Foi uma casa, a Bíblia não esclarece qual foi a casa, quem era o dono, não esclarece nada disso. O que a Bíblia deixa bem claro é que a pessoa que recepcionou os discípulos já sabia o lugar que deveria preparar. Né? Então, foi assim que aconteceu a Páscoa, ou melhor, a ceia do Senhor junto com seus discípulos. E foi também naquele momento em que Jesus fala do seu sacrifício, em que Jesus revela quem seria o seu traidor, o que iria negá-lo. O que iria negar. E é considerado, pastor, a Páscoa da aceitação. Sim. Quando Jesus aceitou ser crucificado para nos salvar. Então, essa última ceia, podemos chamar assim, né, pastor? Foi um marco divisório. De quê? Porque Cristo aceita o que Deus determinou para ele, né, e ali ele começa a fazer. A partir daquele momento, no partir do pão, no tomar do vinho. Então ele convoca os seus discípulos para beber do seu sangue, para comer da sua carne. E que fazei em memória de mim. E assim ele falou. Então, a partir daquele momento, aquela ceia do Senhor, aquela ceia da Páscoa passou a ceia de Cristo, a ceia do Senhor, para fazer lembrança desse momento crítico do Senhor Jesus. É um momento de aceitação e sacrifício. Onde ele contou para os discípulos que ele seria traído, que ele seria negado, seria preso e morto. Exatamente. Mas também ele disse que ao terceiro dia ele seria ressuscitado. E aí tem Olha que vitória. E aí tem um porém, um ponto X que a gente não pode deixar de esquecer, pastor, nessa passagem,
aqui, a gente, lá no Egito, nós falamos do cordeiro. Né? Muito importante. Nós falamos do cordeiro, que lá era um cordeiro, um novelho separado. Novelho porque novinho tinha que ter no máximo 1 ano. E aí eles pegavam Perfeito, sangue, sem manchas. perfeito, como nós explicamos para vocês no início. E agora, qual é o ponto principal? Nossa, A última ceia, vamos dizer, a última ceia que foi feita com Jesus e os discípulos, ele se fez o cordeiro. Exato. Então, lá no Egito, era um cordeiro, né, que foi escolhido. E agora, nesse momento, Jesus se coloca como o cordeiro do sacrifício. E lá na cruz, ele toma sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, todas as nossas aflições, todas as nossas dores. Porque esse sacrifício simboliza para nós cristãos a redenção, o resgate, a nossa salvação. Tá, irmãos? Então, esse sacrifício de Jesus é tão forte, é tão representativo, que nós devemos sim comemorar todos os anos. Uma vez por ano nós devemos comemorar. Uma vez por ano, irmão, parem de matar Jesus todo mês. Ou toda semana, né? Ou toda semana. Porque tem gente aí que fica receando toda semana. A Calma, Bíblia diz, gente. a gente não conseguiu encontrar aqui, ainda teve esse problema aí da live que, meu Deus, mas a Bíblia, depois a gente pode fazer um vídeo fazendo só para dizer para vocês sobre os versículos, que a gente mostrando que é só uma vez por ano que se comemora a Santa Ceia do Senhor. Todos esses detalhes estão na Bíblia, basta estão na nós Bíblia. nos dedicarmos a ler. O dia que geralmente cai em meados mesmo de março a abril, o 14º dia do mês de Nissan, que é exatamente onde foi dito que é aquele dia onde Jesus morreu. E nós temos que comemorar a morte de Jesus, pastor. Morte e ressurreição de Cristo. Exatamente. Mas principalmente devemos comemorar por causa da nossa libertação, da nossa salvação. Porque essa é a garantia que nós temos, é a esperança que nós temos, é a esperança da salvação. Baseado em quê, pastor? Baseado no sacrifício de Cristo. Porque sem esse sacrifício de Cristo, olha, eu não sei não, hein? Como nós não temos descendência judia, né, de judeu, nós não fazemos parte das tradições do judeu, né, nós somos aqui brasileiros, ocidentais, como seria essa situação? Né? Então nós temos que dar graças a Deus que Ele nos mandou o Seu Filho para nos resgatar, para nos dar o direito de pertencer a esse povo escolhido e chamado para morar no céu, para morar nas moradas celestiais. Olha só, nós vamos fazer uma live ainda, hein, sobre essa questão. Verdade, nós estávamos até fazer uma live ainda sobre isso. São muitos detalhes, gente, são muitos detalhes. É claro que aqui não vai dar, pastora Dani, para nós entrarmos em todos os detalhes dessa situação, mas que fique bem claro que essa comemoração da Páscoa, ela exige uma ceia do Senhor para essa comemoração. E é bom que todos saibam o sentido do porquê você está comemorando. Você não pode simplesmente participar de uma ceia sem entender esses aspectos. Por isso que você deve se preparar anualmente ou o ano todo para que quando chegar esse momento você esteja purificado. Você esteja realmente preparado para participar. Renove a aliança com Jesus. E aí você esteja preparado para um dia especial no ano, para você comemorar que Jesus veio para nos salvar, que Ele nos deu a chance, porque a salvação é individual, né, pastor? É individual. E Ele nos deu a chance, se fazendo como o cordeiro, se sacrificando por nós
e dizendo, olha, agora você tem chance. Então vinde a mim, porque aquele que vai a Cristo, jamais ele o lançará fora. É assim que diz a palavra. Então, é exatamente isso que a gente queria passar nessa live. A data certa para se comemorar a ceia do Senhor, a Páscoa, que nos remete à passagem do povo do Egito, à liberdade do povo do Egito. Né, pastor? Não é esse comércio de Páscoa, de chocolate. Ele trouxe chocolate pra mim. Eu trouxe chocolate, mas não é chocolate não, tá? Eu também gosto de chocolate. Quem não gosta, né? Muita gente gosta, tem alguns que não podem, mas podemos comer o chocolate, não tem problema não, gente. Mas saibam o sentido da Páscoa para nós cristãos. Né? Porque Cristo é a nossa Páscoa. E aí você pergunta, por que as igrejas não comemoram a Páscoa? Porque não entendem o que está escrito na Bíblia. Que a Páscoa deve ser comemorada, como nós falamos aqui. Porque a Páscoa é a morte de Cristo para nos salvar. Agora vai. Agora vamos ler essa aqui. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. É uma epístola do apóstolo Paulo, né, que ele diz o seguinte: lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então fica bem claro, bem nítido que Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Santo, Ele é o Cordeiro Pascual. Né? Então façam isso sem fermento. Né? Sejam exatamente como Paulo colocou aqui nessa passagem. O que ele diz mais aí, pastora? Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. É isso que representa o pão sem fermento que nós comemos aí durante essa ceia do Senhor. Traz aí, pastor, para a gente ver aí, durante essa ceia do Senhor, que é comemorado anualmente. Esse aqui é o matzá, né, que nós ceiamos agora há pouco, né, e participamos comendo esse pão aqui sem fermento. Ele é bom, viu, gente? É gostoso. Muito gostoso. E aqui onde nós representamos... E também, claro, né, tomamos também, é onde participamos do sangue vinho, de né? Jesus. Foi assim, mas foi só uma tacinha, tá, gente? Foi só para comemorar mesmo. Não fermentado também. E não fermentado. Que lembrando o porquê não fermento, para que eles estivessem prontos para sair rápido do Egito, sair da escravidão. Então não precisava, ou aliás, não teve tempo de fermentar nem o vinho e nem o pão. Não teve. Então, é para isso exatamente esse simbolismo, né, que representa esses elementos aí da nossa ceia, né? Seja, vocês participam, claro, né, nas suas igrejas, desse momento também, né? Sim. Mas eu quero dizer para vocês que no passado esse momento era feito em família, com os seus. Já que agora nós estamos nesse momento, vivendo aqui esse momento desse vírus aí, por que não fazer a ceia do Senhor? Por que não fazer a ceia do Senhor em família, na sua casa, né? Com os seus ali? Por que não fazer? Então é uma oportunidade que nós temos para fazer isso. Junte aí esses elementos para você poder fazer essa ceia na sua casa, com a sua família, com quem você ama, enfim, né? Participe disso, que é um bom momento para fazermos isso. Nós ficamos aqui emocionados na hora que nós fizemos a nossa ceia, nós oramos, e porque eu não consigo em palavras. Sentimos uma presença muito forte do Espírito Santo aqui conosco. Do Espírito Santo conosco, e minha carne muito tremeu. Gostoso, muito bom. E é incrível a gente entender que alguém
morreu por nós. Que Deus deu o seu único filho para nos salvar. Então, preze isso. É um prazer. A pastora está emocionada aqui, entendeu? Porque foi muito forte o que nós sentimos aqui. Foi maravilhoso. Então, eu estou sem palavras. Então ela está emocionada até agora. Sim, sim. Então vamos resumir, pastor. A Páscoa do povo do Egito simboliza a liberdade. Isso, a salvação e libertação de um povo. Então essa Páscoa judaica representa isso. E a nossa Páscoa enquanto cristãos, né? E aí, calma, pastor, não vamos pulando. A Páscoa do povo, a Páscoa do povo egito significa a liberdade. A Páscoa de Cristo significa a redenção. E aceitação, porque foi ali onde ele aceitou morrer por nós. E a nossa Páscoa significa a nossa salvação. Ficou bem entendido? A nossa Páscoa, que nós temos que comemorar anualmente, representa a salvação nossa. Né? E por que não dizer a libertação também? Né? Do jugo que nós vivemos nessa terra, neste mundo. Né? Mas nós temos uma esperança. A certeza, olha, será, pastor, a certeza da salvação? Não. Nós não temos a certeza, mas nós temos a garantia de que Deus é fiel em suas palavras. Então veja bem o seu caminhar na terra com as pessoas, né? E Jesus resumiu em apenas 2 mandamentos. São 613. Aí eu falo assim, pastor, já é difícil as ovelhas. E seguir nós, 10, né, seguimos 10, que é de total conhecimento nosso, 10. Mas são 613 mandamentos. E aí, Deus, sabendo como nós somos... Jesus facilitou, né? Mandou dizer, só 2. Então, Jesus facilitou. Siga pelo menos os 2. Siga os 2, que você vai estar cumprindo toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todas as suas posses, tudo que você tem. Ame a Deus. Louve a Deus com isso. E em seguida, de igual modo, ame o seu irmão como a você mesmo. Então primeiro se ame para amar alguém, para amar o seu próximo. Faça isso. Entende? Então, se doe com amor para essas pessoas. Eu sei que é difícil, hein? Ama, inclusive, o teu inimigo. Sabe por quê? Porque Deus não se alegra com a morte de ninguém. Nem com a do ímpio. Tá? Porque Ele ama as pessoas. Mas Ele não tem prazer na morte do ímpio. E Ele não aceita o pecado. No entanto, Ele ama o pecador. É assim que é. Né? Isso. Então é isso. Nós agradecemos que vocês estejam aí conosco. Depois nós vamos responder cada pergunta. Vamos tentar, né? Vamos responder cada comentário. Eu agradeço de coração por vocês estarem aqui, porque o nosso objetivo é justamente partilhar com vocês o nosso conhecimento e o que a gente tem aprendido um com o outro. Sim, um com o outro aqui. Nós estamos aqui, ó. E aí estamos aqui, direto na nossa casa, ceiamos. O pastor chegou mega numa chuva. Aí uma chuva forte para chegar aqui. Pensa numa chuva que quando ele chegou em casa, mas aí estávamos aqui aguardando o momento de entrar com vocês, ceiamos. Fizemos o que Jesus nos ensinou para que nós façamos em memória dele uma vez por ano. Nesta data de hoje, que no calendário judaico é 14º dia de Nissan. E lembrando, a festa é comemorada durante 7 dias. E hoje é o primeiro dia desses 7 dias de festa da Páscoa judaica. Mas eu queria ainda deixar algo para você antes de finalizar aqui, porque a Páscoa judaica representa coisas do passado. Eles comemoram um evento passado. No caso da Páscoa cristã, da Páscoa de Cristo,
ela representa algo futuro, porque a nossa salvação é a morada celestial, a morada eterna. É essa esperança que nós temos. Então nós estamos comemorando algo feito por Jesus, mas sabendo que ela representa algo no futuro e não no passado. O evento que Jesus Cristo fez foi no passado, mas a garantia desse evento é futuro, ou seja, a salvação eterna. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa que nós devemos nos alegrar para celebrar. Exatamente. Então, ó, Páscoa não é nada do que o comércio nos colocou, apesar de que nós amamos chocolate. Sim, gosto de chocolate. E ele trouxe o meu. Nós ceiamos e vamos daqui a pouco comemorar nossa Páscoa, porque lá, lembra que eu falei pra vocês no Egito? É uma festa. É uma festa. E ainda tem que ter comida. Nosso cordeiro tá ali, tá assado, preparado. E daqui a pouco nós vamos continuar a nossa festa da Páscoa. Primeiro nós fizemos o que Jesus nos ensinou. Sim. Ceando. Obediente. Sendo obediente, e aí depois o término da comemoração, que foi o que eles fizeram uma grande ceia. Ainda não se sabe, né, pastor, que tem assim uma controvérsia de que se Jesus participou, né, depois do comes e bebes, né, depois da ceia, mas teve o episódio do lava-pés. Eu estava esquecendo. Olha só um detalhe muito importante, foi durante a ceia, aquela última ceia com os discípulos, Jesus ainda fez algo assim extraordinário para nos ensinar. Para nos ensinar. Qual foi mesmo, pastor? A sermos humildes, lavando os pés de cada discípulo. Mas só que teve um Pedro. Pedro. Ele tinha que falar algo, né? Mas vamos lá. O que ele disse, Pedro pastor? não aceitou. Foi o que recusou que Jesus lavasse os pés dele. E ainda, depois que Jesus o convenceu o porquê ele estaria lavando os pés dos discípulos, Pedro pega e fala, então tá, que lave as mãos, também a cabeça. Pedro só queria tomar banho. Não, pastor, Pedro é demais. Se eu fosse, ainda bem que Jesus não somos, nós não somos Jesus, Jesus verdade, não é gente, como a gente fala, verdade. Jesus não é gente, Jesus é Deus. Porque eu teria demitido Pedro na primeira semana. Tá demitido, Pedro? Que coisa é essa? E Jesus falou, não, aqueles já estão limpos, né? Não precisa para falar isso, né? Não precisa passar por isso. Nossa, né? Jesus era um gentleman. Falava com cuidado com Pedro em vez de... Porque Pedro era terrível. Então teve esse episódio. E você sabia, pastor, que teve um pastor que me repreendeu em plena rádio, que a gente estava dando entrevista, e depois ele foi também no meu Facebook, e na falou minha página, algo ainda? E aí falou que eu estava totalmente equivocada. O que eu queria dizer que Jesus nos convida a lavar os pés? Humildade, viu, irmãos? Humildade, é só isso, tá? Nós precisamos de mais humildade para conduzirmos esse ministério e principalmente para conduzirmos pessoas para a salvação. Isso. E então era exatamente o que Jesus quis nos ensinar quando ele lavou os pés dos discípulos, que nós tenhamos uma humildade, que ninguém é melhor do que ninguém. Do pó nós viemos, ao pó nós vamos voltar iguais. Sim. Iguais. E aí o pastor disse que ele era bem estudioso e falou que nada a ver do que eu estava falando, que Jesus nos convidava a lavar os pés uns dos outros. Irmãos, é exatamente esse episódio. Tem lá na Bíblia, na hora da Santa Ceia, da última ceia que Jesus fez com o discípulo, ele fez o lava-pés. Então, meus irmãos, esquecendo esse lado, né, vamos dizer, o que precisamos entender é que para participar dessa Santa Ceia, precisamos sim de muita humildade no coração para estarmos juntos ali com Cristo nessa caminhada. Porque ele disse que era a luz do mundo, que ele disse também que era o caminho, ele disse que era a verdade e que é a vida. Sim. E mais do que isso, ele disse que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por mim. Tá? Então nós
Siga os Sejamos passos. seguidores de Jesus, Imitadores imitadores. de Cristo. Viu, irmãos? Então é isso. Ele veio para nos ensinar e que sejamos imitadores dele. Tudo que Jesus fez na terra foi justamente para nos ensinar como nós vamos caminhar até a nossa salvação. Principalmente, conhecereis a verdade, E a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Nós Então, falamos isso aqui estamos pra vocês felizes hoje. em ter Muito feliz. participado com vocês sobre a nossa ceia hoje, a nossa Páscoa. E queremos agradecer a presença de todos, agradecer a palavra de todos aí. Infelizmente não dá, a gente está falando não aqui, consegue não dá para ler. Mas eu tô vendo aí pessoas maravilhosas aí falando, né? Obrigado aí pela presença de Amigos, vocês. obrigado por tudo. Nós estamos finalizando, mas dizendo o seguinte, semana que vem teremos mais uma, né, pastor? Sim. Teremos mais uma live. Semana que vem. Acho que até o final de semana a gente ainda faz outra. Porque essa foi especial, pastor. Essa foi uma live especial da Páscoa para você que está aí, né? Isolado aí na sua casa. Nós aqui também. Mas para passar essas informações para vocês. E aí, aproveitando, eu quero fazer um convite para que vocês entrem na página do nosso ministério, que é o Ministério Profético Aliança Real. Nós temos também a página no Facebook. E o canal no YouTube. Isso. Tem o Instagram também. É só vocês colocarem lá, Ministério Profético Aliança Real. E aí nos sigam. Em breve nós temos novidade nos canais, não é, pastor? Aguardem! Estamos preparando coisas excelentes para vocês. Extraordinário, vão gostar. E vocês vão gostar e todos nós vamos ganhar com isso, não é, pastor? Amém. Vamos. Então, quero agradecer a todos e a todas que estiveram nos acompanhando até aqui e que Deus abençoe a vida de cada um e feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Pode comer chocolate. Boa noite. Boa noite. Deus os abençoe e vamos aprender a sermos humildes. Lavar os pés, né, pastor? Isso, exatamente. Sermos imitadores de Cristo. Amém, irmãos?